A paz do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. Neste momento nós estamos iniciando mais o estudo de uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Lição que nós vamos estar estudando através das lições bíblicas, publicada pela a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. E esta lição, esse conjunto de lições, 13 lições, nós estudamos ao longo do primeiro trimestre de 2020, que encerrou-se agora no dia 29 de março. 13 lições, e essa última lição, de número 13, nós vamos estar estudando sobre o novo homem em Jesus Cristo. E ela tem a sugestão, dentro do interior desta lição, primeiramente, as lições diárias, ou as leituras diárias, perdão, que começa na segunda, vai até o sábado, e no domingo estudaremos, como é de costume fazermos, estudamos, melhor dizendo, a leitura propriamente dita, a lição propriamente dita, que aí tem um texto bíblico que nós vamos ler, e 3 tópicos das lições onde vamos abordar esse assunto tão importante que é acerca do novo homem, acerca do novo homem em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, na segunda-feira, nós temos Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Está escrito em Hebreus, capítulo 2, 12, verso 2. Na terça, Deus exige a perfeição de seus filhos. Está escrito em Gênesis, capítulo 17, verso 1. Na quarta-feira, Jesus exige a perfeição de seus discípulos. Está escrito em Mateus, capítulo 5, verso 48. Na quinta, Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Está escrito lá em Jó, capítulo 1, e o verso 1. Na sexta, homens que se destacaram pela perfeição. Está escrito em Ezequiel, capítulo 14, e do verso 14 ao verso 20. E no sábado, o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo Jesus, que está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. E como sempre, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro dele é o nascimento do novo homem. O segundo, a justificação do novo homem. E o terceiro e último, a santificação do novo homem. 3 objetivos específicos a atingir com a leitura, a análise desta lição, desse assunto. O primeiro é apresentar o nascimento do novo homem. O segundo, explanar a justificação do novo homem. E o terceiro e último, enfatizar a santificação do novo homem. Espero que você e meu amigo, minha amiga, querida Igreja de Jesus, me acompanhe nesta lição, que eu lhe peço a sua atenção, reflexão, meditação, pois nós vamos estudar a Palavra de Deus com um tema que é o novo homem Jesus Cristo, em Jesus Cristo nosso Senhor. A leitura bíblica em classe, que eu convido você, se você não tem a lição da Escola Bíblica Dominical, principalmente você que não é evangélico, você pode pegar a sua Bíblia, a Bíblia, abra lá no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao verso 16. Que eu quero ler, é uma leitura bastante longa, mas é a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela quando ouvida, ela produz fé em todos os seres humanos, como diz a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Portanto, meu amigo, minha amiga, querida Igreja de Jesus, se você não tem a lição, esta lição aqui, que é a lição número 13, você pode acompanhar essa leitura na sua própria Bíblia, no capítulo 3, do 1 ao 16 do Evangelho segundo João. E assim diz o texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter dito:
necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu-lhe e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel, de Israel, e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui, meus amigos, minhas amigas, querida Igreja de Jesus, a leitura bíblica que vai servir de base para a explanação da nossa lição nesse tema, como já vos disse, bastante importante para todos nós que queremos, de fato, ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, nosso Senhor. E já passamos a examinar, a abordar o primeiro tópico da lição. Antes, porém, tem uma rápida introdução, onde o nosso comentarista faz uma introdução rápida para nós adentrarmos aos 3 tópicos da lição. E ele começa com uma pergunta que eu diria que é uma pergunta de todos os homens ao longo da história. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Essa pergunta, tenho certeza, pairou no corações de homens e mulheres ao longo da história, até porque muitos deles sempre procuraram a perfeição através da filosofia, através da religião, procurando aperfeiçoar-se a si mesmo, para dessa forma procurar ser um homem ou uma mulher melhor e aproximar-se da divindade. Não é? Então essa é a grande pergunta que norteou, podemos dizer, todos os homens em todas as épocas. Mas só que do ponto de vista humano, diz o nosso comentarista, isso não é possível. E por que não é possível? Porque o homem por si só, por mais que ele se esforce, por mais que ele procure fazer atos de bondade, ele não consegue se aperfeiçoar com suas próprias forças, porque a Bíblia diz que o homem ele está perdido nos seus próprios pecados. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O profeta Isaías vai dizer no seu livro, capítulo 64, que as nossas justiças são como trapos de imundícia para Deus. Então, por mais que nós procuremos alcançar a perfeição, essa perfeição nunca será alcançada por nós mesmos se não tivermos a ajuda de Deus. Por isso que, ao olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós poderemos perceber que esta perfeição só é possível com a ajuda de Deus. Ou seja, essa perfeição, ela não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Quer dizer, se você quer ser perfeito, é possível alcançar essa perfeição. Agora você não vai conseguir com as suas próprias forças, ou aderindo a uma religião, ou professando uma filosofia, qualquer que seja ela, isso não vai conseguir lhe aperfeiçoar. Porque só quem pode lhe aperfeiçoar é Deus, através da sua bendita e gloriosa palavra. Nenhuma filosofia ou religião humana pode aperfeiçoar o homem diante de Deus e para Deus. Porque só Deus pode fazer isso. E se fizer, e Ele vai fazer através da sua palavra, caso você queira crer nela e aceitá-la como balizador de todos os caminhos da sua vida. Então, se nós nos valermos, como diz o comentarista aqui, de nossas forças, nós jamais alcançaremos a perfeição. Podemos até ser mulheres e homens melhores do ponto de vista da sociedade, separados dos demais, mas apenas isso. Mas para Deus isso ainda não vai significar muita coisa. Por quê? Porque tal busca, tal perfeição, entre aspas,
ela foi baseada apenas nos méritos humanos. E Deus não vai aceitar isso, porque a única forma de um homem se aperfeiçoar para Deus é através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus foi muito claro em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode se aperfeiçoar para Deus senão através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mas através do Senhor Jesus, como diz aqui a nossa lição, né, nossa velha natureza, ela renasce para a vida eterna. E dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Por quê? Porque Deus criou Adão perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, né, dotou ele de capacidade extraordinária para dirigir e governar o mundo e, sobretudo, para se aproximar dele, com quem ele mantinha comunhão, conforme nós vamos ver no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, onde diz a palavra do Senhor que Deus, toda a viração do dia, conversava com Adão, ou seja, tinha uma comunhão perfeita com Adão. Esse era o plano original de Deus, mas os homens, infelizmente, através de Adão, ele distanciou-se de Deus e perdeu essa originalidade, perdeu aquele plano tão maravilhoso que Deus tinha traçado para a raça humana por meio de Adão. E que agora esse plano ele pode ser restabelecido na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o último Adão, que, diferentemente do primeiro, permaneceu fiel a Deus até o fim, morrendo numa morte de cruz para aperfeiçoar a minha e a sua vida. E é exatamente nessa lição que nós vamos estudar sobre o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Ou seja, são 4 coisas que Deus preparou para o homem em Jesus Cristo nosso Senhor. Primeiro, o nascimento, a justificação, a santificação e, por último, a glorificação. Tudo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de você aperfeiçoar-se em Deus e para Deus, se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há quem busque perfeição nas filosofias, vou reiterar novamente, na filosofia, mas a triste notícia que eu tenho que lhe dizer é que você não vai conseguir a perfeição que Deus exige. Só Deus pode aperfeiçoá-lo e quer aperfeiçoá-lo se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Pode ser duro você ouvir isso, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Como nós temos compromisso como ministro do Evangelho com a veracidade da palavra de Deus, não podemos pregar outra coisa que, se outra coisa pregássemos, seria um outro evangelho, como muita gente estão pregando por aí, o outro evangelho, que pode ser através da guarda de um dia, para agradar a Deus, que pode ser através de obras meritórias, que pode se justificar de Deus. A Bíblia diz que nada disso serve para se ser aperfeiçoado para Deus. Não é que você não faça a obra de bondade, faça, mas não faça disso um meio para obter salvação, porque você não vai obter, e não sei o que digo, é a bendita e gloriosa palavra do Senhor, nosso Deus. Porque a salvação não vem das obras, mas a salvação é um dom gratuito de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele oferece a salvação para você. Então, neste assunto tão maravilhoso, acerca do novo nascimento, acerca da justificação, santificação e glorificação, eu e você só poderemos entender este assunto como Deus quer que nós entendamos se tivermos a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo do Senhor, que Ele é quem, como disse Jesus, quem converterá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, o Espírito de Deus, Ele é capaz, Ele quer iluminar o seu, o meu, os nossos corações, para nós cada vez mais compreendermos esse plano de Deus para a nossa vida. Ou seja, um novo nascimento, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação. Se você estudar a Bíblia sem ajuda e a condução do Espírito de Deus, você não vai conseguir entender esse assunto. Você vai conseguir do ponto de vista intelectual, racional, mas do ponto de vista espiritual você não vai conseguir. E o salmista disse lá no Salmo 119, verso 11, ele diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque ele sabia que se Deus não desvendasse os olhos dele, ele não conseguiria contemplar as maravilhas e a revelação da palavra do Senhor. Que neste momento, nesta hora, meu amigo, minha amiga, querida Igreja de Jesus, ore no nome santo de Jesus para que Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, pelo seu Espírito, ilumine os olhos do meu e do seu entendimento, para que nós possamos compreender cada vez mais este assunto tão belo, tão maravilhoso, do novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dito isso, nós vamos passar para a análise do primeiro tópico da lição nossa,
que é o nascimento do novo homem. Né? E foi exatamente nesse tema que Jesus ensinou para Nicodemos. Nicodemos, que era o mestre da religião, Nicodemos, que era um doutor na lei, era um homem muito religioso, era um homem que ninguém podia duvidar da sua religiosidade. Jesus, inclusive, considerou isso quando chamou ele mestre de Israel. Ou seja, Jesus considerou ele como mestre da religião. Mas mesmo aquele mestre, ele precisava de salvação. Assim como muitos teólogos, muitos religiosos, hoje ainda, no presente século, século 21, precisa ter esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você conhecer profundamente a teologia cristã ou qualquer outra teologia, se você não tiver um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você nunca experimentará esse novo nascimento. Se Nicodemos ficasse no seu orgulho religioso, no seu orgulho daquela religião que não trazia salvação para a sua vida, ele morreria sem ter essa oportunidade tão maravilhosa de se deparar e de conhecer a infinita misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Então, meu amigo, se você é religioso, se você é religiosa, mas você não tem certeza de salvação, faça como Nicodemos. Mesmo que você não queira buscar publicamente para que todo mundo veja a sua busca, mesmo assim vá no secreto do seu quarto, dobre o seu joelho e peça para que o Senhor Jesus Cristo também revelasse a você como ele revelou-se para Nicodemos. Agora tem que ter uma iniciativa da sua parte. Nicodemos, ele foi em busca de conversar com Jesus. Ele viu algo que despertou a sua atenção. E o que foi que ele viu? Ele viu os milagres realizados por Jesus. E ele ficou querendo saber mais daquele homem, aquele simples homem que não tinha aparência, mas ele tinha uma mensagem poderosa e verdadeira que se confrontava com o ensino religioso dele. Então, portanto, você, mesmo sendo cristão, religioso, mas se você sente esse vazio na sua vida, sente que não há salvação de Deus em sua vida, você procure Jesus hoje mesmo, neste momento, dobre o seu joelho e diga: Jesus, apesar de eu ser religioso, apesar de eu ter todas essas informações, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero nascer de novo, segundo a palavra de Deus. E Jesus que atendeu a Nicodemos, Jesus que ensinou a Nicodemos e está disposto a ensinar a você, neste momento que você me ouve, a bendita e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Então, o renomado mestre da lei, como diz o nome do comentarista, ele foi ensinado por Jesus de que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. E veja, a água, na palavra de Deus, ela tem símbolo do Espírito Santo. A água é um agente purificador, não é? E era muito usado, inclusive, no tabernáculo de Moisés, nos sacrifícios, era lavado com água. As mãos do sacerdote, as pessoas tinham que se lavar, e a água tinha é símbolo também do Espírito Santo, assim como o azeite, assim como outros símbolos, assim como o fogo também simboliza o Espírito Santo, a água também é símbolo do Espírito Santo. Por isso Jesus diz que a água nasce da água e do Espírito, porque a água lembra purificação, lembra lavagem. Ou seja, quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele é lavado, né, no poder do sangue de Jesus. Ele é purificado de todas as suas iniquidades, mediante a obra vicária de Jesus, mas pela ação purificadora exatamente do Espírito Santo de Deus, que faz isso através da palavra de Deus. A palavra de Deus também, símbolo dessa água, que nós vamos, como Jesus diz, vós estáis limpos, diz para os seus discípulos, não é? Através das palavras que eu lhes tenho dito. Como Pedro disse quando viu Jesus lavando fazendo aquela lavagem da purificação, entendeu? Ele perguntou para Jesus. Jesus disse: vós estáis limpos, né? Limpou os pés deles, mas disse que eles estavam limpos através da palavra do Senhor nosso Deus. Você quer ser limpo nesta hora e neste momento pelo poder purificador da palavra de Deus? Então deixa o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que atuou na vida de Nicodemos, também atuar na sua vida, no seu coração, na sua mente, neste momento, para que Deus possa fazer na sua vida o que fez na vida de Nicodemos. Então aqui o nosso comentarista vai dizendo, o primeiro item, subitem aqui do nosso primeiro tópico: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João, né, ele afiança que um novo homem, Cristo, é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne. O que isso quer dizer? Todos nós nascemos de uma mulher, todos nós tivemos uma mãe. Esse é um nascimento, vamos dizer, carnal, pelo sangue. Mas o homem espiritual,
ele nasce através do Espírito Santo de Deus, que o ressuscita da sua morte espiritual. Porque o homem, quando está afastado de Deus, quando ele não encontra Jesus, ele é considerado morto. Como diz a palavra do Senhor, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Se estávamos mortos, nós teríamos que ser ressuscitados, porque Deus não tem nada com morto. Deus tem relação com vivos espiritualmente. Então, quando nós estávamos no nosso delitos e pecado, nós não podíamos ter comunhão com Deus, porque estávamos mortos em delitos e pecado. E tínhamos que ser vivificados em Deus e para Deus. E quem é que faz essa vivificação? É exatamente o Espírito Santo do Senhor, conforme vai dizer no capítulo 8 de Romanos. Você lendo o capítulo 8 de Romanos até o seu último versículo, nós vamos ver exatamente que o Espírito do Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também vivifica a vida de todo aquele pecador que quer ter uma experiência profunda com Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, portanto, é preciso que você leve muito a sério essa recomendação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que ser levada muito a sério. Todas aquelas pessoas que não levarem a sério a palavra de Deus vão ter inúmeros, profundos problemas na sua vida, porque com Deus ninguém se brinca. E a palavra do Senhor diz assim, aqui no capítulo 8, no capítulo 8 de Romanos, há um versículo maravilhoso que eu faço questão de ler para vocês aqui, que diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o verso 16 do capítulo 8 de Romanos diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, portanto, o Espírito Santo é quem dá essa condição de nós sermos filhos de Deus, de nós sermos ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus para ficarmos vivos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, meu querido amigo, faça como como Nicodemos fez, ou seja, Nicodemos, ele aceitou. Nós podemos ver ao longo os evangelhos vai dizer a modificação que aconteceu na vida de Nicodemos, porque ele aceitou ser trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor. Então eu recomendo essa leitura mais demorada, você pega a sua Bíblia e leia lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 até o versículo de número 39. Leia todo o versículo que você vai ter uma compreensão melhor, mais aprofundada disso que eu estou falando aqui para você. É o capítulo 8, mas se puder ler toda a carta de Romanos é uma epístola que vai tratar exatamente sobre esse tema maravilhoso da justificação pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, e isso só é possível, mais uma vez dizendo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dos méritos do Senhor Jesus, que é o último Adão que obedeceu, o último Adão que não cedeu à tentação de Satanás, porque assim como Adão foi tentado lá no Éden, Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás. Capítulo 4 e o versículo 1 de Mateus vai mostrar a tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele tentou de várias formas o nosso Senhor Jesus, e Jesus, o último Adão, não cedeu à tentação de Satanás, como infelizmente o nosso pai Adão cedeu lá no Éden. E aqui, continuando aqui a nossa exposição da nossa lição, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ou seja, eu só consigo ser crente em Jesus hoje, eu só consigo ser o ministro de Deus, porque o Espírito de Deus atua permanentemente na minha vida. Se o Espírito de Deus não atuar na minha vida, eu não tenho condição nem de ser cristão, nem de ser servo, muito menos ministro de Deus. Por isso que todos os dias eu oro, eu peço a Deus graça, eu peço a Deus misericórdia, para que eu possa permanecer nos firmes ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu permanecer, se eu pedir a Deus, Deus vai me ajudar para que eu possa permanecer firme na sua
presença, ou seja, o Espírito de Deus no meu interior, trabalhando em anuência, e eu anuindo com Deus, ou seja, eu tenho que concordar com essa transformação de Deus. O maior problema das pessoas é que as pessoas não querem mudar, é que as pessoas não querem deixar Deus transformá-las a partir de dentro. Às vezes há uma transformação exterior, fala muito bem, canta muito bem, serve muito bem, mas só aparência. E a palavra de Deus vai dizer, do capítulo, lá no livro de Samuel, que Deus não atenta para a aparência, mas Deus atenta para o coração. Então, se você quer ser servo de Jesus, se você é uma serva de Deus, tenha cuidado para não ser servo e serva apenas na aparência, mas seja a partir do seu interior, a partir do seu coração, porque o coração é quem vai mostrar quem realmente você é. Os homens às vezes não veem o que está no coração, porque no coração só quem vê é Deus, e nós temos que servir a Deus, temos que servir, mostrar à sociedade que servimos a Deus e não aos homens. Então, portanto, é preciso que nós deixemos que o Espírito Santo de Deus, ele penetre no nosso interior e faça esse milagre tão poderoso, tão expressivo, que somente Deus pode fazer. Então, portanto, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, ou seja, um novo começo, que a palavra gênese quer dizer princípio, começo. Ele experimenta um novo gênese. E o que é o novo gênese? É aquilo que Adão experimentou no princípio do mundo. Ele experimentou uma comunhão plena com o Pai Celestial. Não é? Ele tinha uma plena comunhão com o nosso Deus. Tanto Adão como Eva, mas isso antes de pecarem contra Deus. Depois que pecaram, perderam essa comunhão profunda com Deus. E no ponto 2 diz assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Ou seja, você só pode experimentar esse novo nascimento pela fé. Porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé, não é através das obras, mas através da fé no milagre, né? Ou melhor, na obra vicária que o Senhor Jesus consumou lá no Calvário. Você, se quer ser servo do Senhor, quer nascer em Deus, você precisa crer. Essa é a condição sine qua non para que você possa experimentar esse novo nascimento, experimentar esse profundo milagre interior na sua vida. É você, pela fé, acreditar e crer de todo o coração que Jesus morreu no Calvário para lhe dar essa salvação tão profunda e fazer você renascer em Cristo Jesus nosso Senhor, mediante a operação do Espírito Santo de Deus. É pela fé. Se não tiver sendo esse plano de salvação, você nunca conseguirá nem ser um novo homem, nem ser uma nova mulher para o Senhor nosso Deus. E esse plano, como diz o nosso comentarista, a palavra de Deus, ele está apenas repetindo o que o texto sagrado diz, ele foi elaborado bem antes da fundação do mundo, conforme diz lá Apocalipse, capítulo 13 e o verso 8. Então, tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus é o auge da bem-aventurança humana, é o desejo que todo ser humano lá no seu coração tem, de se aproximar de Deus, não é? O homem, naturalmente, ele tem desejo de se aproximar de Deus. É a razão de haver muita religião, exatamente por causa dessa inclinação religiosa, que o homem já nasce com essa inclinação para o religioso, para buscar a Deus. Mas, infelizmente, por não ter a palavra de Deus como guia, ele adora todo tipo de coisas e o transforma como seus deuses. A pedra, o pau, animal, o próprio homem, porque não tem conhecimento de Deus. Então, como ele não tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ele adora tudo que ele acha que é Deus para ele. O pau, a pedra, o ouro, a prata, né? E coisa que é condenável pela palavra de Deus. Deus não tolera a idolatria, porque ele é o único e verdadeiro Deus, e ele exige que todos os seres humanos o adorem em espírito e em verdade. Então, portanto, meu amigo, se você está querendo servir a Deus, mas está adorando ídolos, está adorando homens, está adorando a pedra, o pau, madeira, eu não estou fazendo crítica à religião de ninguém, mas eu estou explicando a palavra de Deus que está aqui na palavra do Senhor, nosso Deus. Porque Israel, o povo de Israel, foi espalhado no mundo inteiro exatamente por causa da idolatria, porque ele não queria adorar o único e verdadeiro Deus. Então, se você quer ter um novo nascimento, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, a condição é de você adorar somente ao Senhor nosso Deus. É uma nova criatura que você vai se tornar, e essa nova criatura
tem que adorar o único e verdadeiro Deus. Então, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, conforme diz capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Que a palavra de Deus diz: veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, todo mundo não. Os que creem no seu nome, você crê no nome de Jesus, são filhos espirituais adotivos de Deus. Porque o único filho de Deus é Jesus, o nosso Senhor, filho de Deus. Nós somos filhos adotivos do Pai por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa filiação espiritual só é possível se nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus como Salvador. E é essa aceitação profunda do coração é que nos torna filhos adotivos de Deus, filhos espirituais de Deus. Então, como diz aqui, ele continua a nossa lição, nascido da água, que é o terceiro subindo do primeiro tópico. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. O batismo nas águas, ela não é o elemento para a salvação. Há muitas pessoas que salvam para serem batizados, não. Até porque o ladrão na cruz, ele não se batizou. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então erra as igrejas, qualquer que seja ela, que se diz cristã, que batiza nas águas para salvar o pecador. O batismo em si, ele não salva ninguém. Agora ele é, uma vez que nós nos submetemos ao batismo, é porque nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e ele mesmo foram duas ordenanças que nós temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, são as duas únicas ordenanças que a palavra de Deus, há quem diga que tem mais, mas nós, pela palavra de Deus, só temos essas duas ordenanças, que é a Santa Ceia do Senhor e sermos batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, se devidamente observado, ele simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, quando você se batiza nas águas, está simbolizando como se estivesse sepultado, como Cristo Jesus foi sepultado. E quando você é levantado das águas, é como simboliza a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então ali é o símbolo da sua morte, da sua velha vida para o pecado. E quando você ressurge, era uma vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom que todo cristão faça isso. Mas se ele não puder fazer por N razões, ele não vai deixar de ser salvo por conta disso. Mas é importante que o faça, porque foi uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quero dizer que pela palavra de Deus não quer dizer, não significa que só quem é batizado que ser salvo. Não, isso não podemos afirmar isso, porque não tem respaldo na palavra de Deus. Então, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavagem, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurgem o homem em Jesus Cristo. Ou seja, esse novo homem, mediante essa lavagem da água do Espírito Santo de Deus, água é o símbolo da palavra de Deus que regenera, o Espírito Santo atua, mas o meio pelo qual atua é a palavra de Deus, que é simbolizada aqui pela água. Assim como você é lavado pela água e tira as impurezas do seu corpo, a palavra de Deus vai tirando as impurezas da sua vida, todas aquelas falhas, todos aqueles defeitos que você tem, a palavra de Deus vai lavando a sua alma. Agora você precisa querer ser lavado por essa água, por o poder dessa água, que é o símbolo da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nascido do Espírito, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo, viu? Só é possível essa regeneração, essa lavagem, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão da parte de Deus. Você e eu precisamos nos arrepender para que Deus perdoe os nossos pecados. Claro escrito, João capítulo 3, verso 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. É um ato de Deus. E nós não temos condições de explicar em detalhes, em profundidade, esse ato que Deus realiza em nosso interior. Porque só o Espírito Santo de Deus é quem pode
é quem entende as profundezas das coisas de Deus. Mas uma coisa é você aceitar esse ato regenerador pela fé na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, somente através dessa ação sobrenatural em nossas vidas, em nossa alma, é que o novo homem Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então, é nesse momento em que a pessoa pode dizer, realmente eu sou convertido em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há muitas pessoas convencidas, mas não convertidas. Então eu e você temos que ser cuidado para não sermos convencidos e não sermos convertidos. Convencidos às vezes do ponto de vista intelectual, racional, mas não convertidos de coração para Deus. Isso é um perigo muito grande que está infelizmente pairando na vida de muitas pessoas que vivem uma vida de um evangelho superficial e não um evangelho em profundidade, e as suas ações e suas atitudes não revelam a condição de um homem ou de uma mulher nascida de novo. Então você tem que ter cuidado para realmente agirmos como nascido de novo pela palavra do Senhor, nosso Deus. Dito isso, nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre a justificação do homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Agora, uma vez sendo nascido de novo, sendo ressuscitado, sendo lavado e regenerado pelo nosso Senhor, qual é a nova condição que este homem, que essa mulher assume diante de Deus? É uma condição de justificado diante de Deus. E isso mediante, de novo dizendo, da obra expiatória, vicária, que o nosso Senhor Jesus, ele fez ali na cruz do Calvário. Então, a inutilidade da justiça humana, nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justifica. Ou seja, o homem nunca será salvo. Quem diz sou eu, é a palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você tem que realmente aceitar esta palavra do Senhor Jesus, que nós nunca seremos. Isso quem diz é a palavra de Deus, que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, capítulo 5, nós vamos ver todo esse conceito acerca da salvação pela fé, se você estudar a palavra de Deus. Por isso que é importante a pessoa conhecer a palavra de Deus, porque senão não vai conseguir chegar à verdadeira, à verdade acerca desse assunto tão maravilhoso e importante para as nossas vidas. Então, a nossa justiça, aliás, as nossas obras são consideradas, como disse a princípio, como trapo de imundícia, lá em Isaías capítulo 64, verso 8. Só existe um meio de obter a salvação e de justificar perante o justo juiz, que é o nosso Deus, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme nós temos lá no capítulo 5. Aqui, de novo, Romanos, essa maravilhosa carta, capítulo 5, verso 1 de Romanos, nós vamos ler um versículo que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a justificação não se dá pelas obras, ela se dá pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir desse processo, um novo homem passa a ser ter um novo status jurídico perante de Deus. Ou seja, o processo da justificação, esse homem passa a ser visto diante de Deus de uma nova forma. Antes era visto como um pecador, como um rebelde, como um homem distanciado de Deus, mas agora que ele aceitou o novo nascimento de Jesus, Deus passa a vê-lo de outra forma. Por quê? Porque ele aceitou ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele creu na obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e portanto Deus agora o aceita como filho e o vê como um homem justo diante dele, porque foi justificado mediante a obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maravilhosa doutrina da justificação, ao pecador que pela fé recebe Jesus, veja bem, pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede, mais que um mero perdão, concede-lhe o status de justo, veja, justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação, entre aspas, jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. É como se um homem tivesse condenado e o juiz rasgasse a sentença contra ele e dissesse: você agora é inocente, você está anistiado, você não deve mais nada para a sociedade. Deus fez mais do que isso. Além de ter anistiado, não deve mais nada, ele é visto diante de Deus como homem justo, e nada mais, nenhuma condenação não há para os que estão em Cristo Jesus.
às vezes bem diferente do que acontece na história humana, onde o juiz perdoa, inocenta, mas a sociedade discrimina aquele homem que agora foi reinserido na sociedade. Às vezes não tem trabalho para essa pessoa, às vezes as pessoas olham com o pé atrás, mas quando Deus justifica o homem, ninguém pode mais, não há nenhuma discriminação com este homem, com este pecador agora redimido, justificado no poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós cremos e pregamos. Diferentemente das pessoas que dizem fora que ladrão bom, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é o bandido transformado no poder regenerador do sangue de Jesus. Este sim modifica completamente o interior do homem. Nós temos testemunho de pessoas que antes eram ladrões, antes eram pessoas que viviam à margem da lei, mas que hoje são pessoas completamente transformadas no poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós, pentecostais principalmente, assembleanos, não deixamos de ir para os presídios, pregar o Evangelho aos ladrões, aos homicidas, às pessoas do mundo do tráfico, e Jesus tem transformado muitas vidas exatamente porque este Evangelho é poderoso e aquelas pessoas creram e quiseram ser um novo homem, uma nova mulher e foram regenerados no poder do sangue de Jesus e agora são justos diante de Deus. Ainda que ainda sofra algum tipo de discriminação na sociedade, mas para Deus, este homem, aquela mulher foi completamente transformada no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, tenhamos cuidado para nós não desviarmos dessas doutrinas que andam por aí afora, que ao invés de querer pregar o Evangelho, fica querendo jogar essas pessoas, querendo vê-la morta. Nós não, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E nós, como servos de Deus, também não devemos prazer na morte, nem do ladrão, nem de ninguém. Que ele tem que pagar a sua pena na sociedade, isso é fato. Nós defendemos que a justiça é cumprida, mas mesmo preso, vamos pregar o Evangelho àquelas pessoas que estão lá, porque eles podem continuar presos, mas o seu espírito e sua alma será liberta no poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a palavra que cremos e esta é a palavra que continuamos a pregar, porque cremos que Deus transforma completa e inteiramente a vida do homem pecador, da vida da mulher pecadora. O novo homem justo, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse, veja que coisa linda, como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça, de agora em diante. É um justo aos olhos de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 7. Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a decepção de muitos que, quem sabe, estivessem ali ao pé da cruz, dizendo vários impropérios contra aquele ladrão, disseram contra Jesus: desce da cruz, salva a ti mesmo, quanto mais com aquele ladrão. O que é que não disseram daquele ladrão? Mas Jesus disse para aquele homem que disse: lembra-te de mim, do teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você, meu amigo, minha amiga, que me assiste nessa hora, se você porventura tem uma situação similar à daquele ladrão, que se acha sem rumo, sem direção, se acha que Deus não está olhando para você, se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender da sua vida, de crimes, da sua vida que não agrada a Deus, sabe que Jesus é poderoso e quer perdoar a sua vida e declarar você justo diante de Deus. Basta você apenas abandonar essa vida de pecado, essa vida de crime, essa vida de fora da lei e se render ao poderoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque os homens podem não querer lhe perdoar, mas o Deus da glória, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lhe perdoa e regenera você nas profundezas do seu coração. Crê nessa mensagem e você experimentará aquele novo nascimento que Nicodemo, aquele mestre da religião, um dia experimentou. Glórias ao nome de Jesus por tão grande bênção. E a terceiro e último tópico, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito, que deve ser o sonho de todo homem, de toda mulher que nasceu em Cristo Jesus. Isso deve ser o nosso desejo de continuar se santificando para o Senhor, nosso Deus. Então, e a santificação, como diz o nosso comentarista aqui, é um processo para toda a vida. Nós agora nascemos de novo, nós agora fomos justificados no Senhor, nosso Deus, somos declarados justos, agora nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Qual é a nossa responsabilidade? É procurar ser santo. E santo na palavra de Deus significa ser separado.
Nós agora vamos, uma vez transformados no poder do Senhor Jesus Cristo, vamos procurar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, e somente dela. Porque, infelizmente, há muitos cristãos hoje em todo o mundo que estão vivendo uma vida de acordo com alguns modismos, de acordo com algumas doutrinas, com alguma filosofia, ou alguns comportamentos que nada tem a ver de cristão, e estão escandalizando o nome de Jesus. Jesus disse, ai daquele, necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem se escandalizar, por quem vier o escândalo. Melhor que fosse amarrado uma morda tafona, que era uma pedra muito pesada, ao pescoço e atirado no fundo do mar. Então tenha cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, não escandalize o nome de Jesus, procure estar separado da mentira, do ódio, que hoje infelizmente está agraçando a sociedade, principalmente através do Facebook, dos WhatsApp, dos Instagrams da vida, das redes sociais, onde as pessoas, cristãos, ministros, pastores, estão pregando ódio, estão pregando, espalhando mentira. Isso não são comportamentos dignos de um cristão. Então, portanto, você tenha cuidado para que você não tenha, você deixe de se santificar. Porque se santificar é exatamente separar-se da mentira, separar-se dos boatos, separar-se do ódio que está agraçando na sociedade. Separe-se disso, se afaste disso e viva uma vida de pura santificação diante de Deus, que é se afastar dessas coisas que não agradam a Deus. Porque você aceitou Jesus como Salvador, é isso que você diz, você é uma crente, você é um crente em Jesus, então procure agir como tal, viva como tal, uma vida pia, uma vida santa, uma vida pura, baseada na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que esse foi o conselho que o Senhor nosso Deus deu àquele homem justo, chamado Josué. Josué, Deus disse para ele, procura, medita nessa lei de dia e de noite, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ele procurasse basear a sua vida na palavra de Deus, que ele seria próspero. Então você quer prosperidade na sua vida, principalmente espiritual, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ainda que seja uma tentação muito grande das coisas, dos comportamentos sociais, querer instigá-lo, querer incliná-lo para essas coisas, você não permita, se agarre na bendita e gloriosa palavra de Deus, porque você é um homem ou uma mulher nascida de novo, e como tal você tem que procurar a santificação, como diz a palavra do Senhor. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, portanto, se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, é uma condição, é uma exigência do céu, uma exigência de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu e você sejamos santos, tenhamos uma vida de santidade, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Como diz a palavra do Senhor, e Provérbios capítulo 4, verso 18, que diz que a vereda do justo, olha o justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim como o sol vai intensificando o seu brilho à medida que o dia vai amanhecendo, assim também o crente, à medida que vai se passando o tempo, ele também tem que brilhar cada vez mais intensamente na sua vida de santidade, diante dos homens e para com o Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E como é que vai se ver isso? Exatamente pelo comportamento, pelas atitudes. A sociedade vai perceber quem são aquelas pessoas que dizem que são servas de Deus e aquelas que não são. Não é pelas palavras, eu sou crente, todo mundo diz que é. Mas o que vai diferenciar, o que vai dizer se você é ou não serva de Deus, será a sua atitude, o seu comportamento, as suas ações, é quem vai dizer se você está sendo santo ou não, santa ou não. Então, portanto, aqui a santificação do novo homem é primordial para que realmente você possa continuar sendo justo diante de Deus. Porque você pode cair da graça de Deus. Você pode se desviar da graça de Deus. Como diz a palavra do Senhor, que o porco, a porca volta à lama e o cachorro ao vômito. Ou seja, aquela pessoa que experimentou a graça, um dia pode voltar ao seu estado pecaminoso. E por isso tenha cuidado, vigie e procure santificar a vida. E a você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é servo do Senhor Jesus Cristo, seja uma serva, um servo, que queira santificar a sua vida, abandonar completa inteiramente a vida de pecado para viver uma vida justa e santa diante de Deus. Então a santificação é vista como um posicionamento. No exato instante da sua conversão, ou seja, no momento que você aceitar e se decidir por Jesus, você tem que se arrepender. O pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, veja que coisa linda, mas também como santo. Ele, além de ser justo, ele é santo. E se é santo, tem que viver de acordo com a santidade. Ele tem que viver de acordo com aquela nova vida que ele agora abraçou.
A vida cristã, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, todas aquelas coisas que você fazia no passado, agora não deve fazer no presente, tampouco no futuro. Mas deve ser fazer no presente, no futuro, as coisas que agradam a Deus, que estejam de acordo com a palavra de Deus. Então, ele é aceito, é visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. A igreja vai ver, a igreja vai perceber as suas atitudes. E mesmo que ela não perceba o seu coração, mas Deus olha o coração. Como disse para Samuel, o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então, a separação, já separado do mundo, esse novo homem, essa nova mulher, separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus, conforme lá em Êxodo, capítulo 19, o verso 1, e capítulo 2, o verso 9 da carta de 1 Pedro, onde nós somos, diz o povo de Deus, a igreja de Jesus, como nós, somos propriedade exclusiva de Deus, povo eleito, para fazer as obras do Senhor nosso Deus. Então, posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ou seja, você, ainda que esteja em processo de santificação, você de Deus é considerado santo, porque Deus assim considerou. Deus separou você, não é, para ser igreja de Cristo, igreja de Deus, e viver uma vida em santidade. E você precisa continuar servindo a Deus para que esse processo de santificação, ele continue acontecendo até o fim da sua vida, quando você aí sim terá alcançado a estatura de varão perfeito. A santificação como um processo. Né? O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente ele terá que submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de varão, de filho de Deus. É o que exatamente as pessoas, muitas delas, não estão fazendo hoje. Elas não estão se submetendo. Dizem que são crentes, que são servos de Deus, mas têm uma dificuldade enorme, tremenda, de submeter-se ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa santificar a cada dia, em nome de Jesus, as nossas vidas e os nossos corações. Eu estava vendo uma live do pastor Napoleão Falcão, junto com o pastor Nilson Gomes, onde ele exatamente comentava sobre a postura de determinados crentes, determinados ministros, que têm um linguajar chulo, desrespeitoso, uma linguagem torpe, uma linguagem que envergonha as pessoas nós que somos crentes de Jesus, e ele diz que está assim muito escandalizado com essas pessoas que mudaram a sua forma de ser. Ou seja, não estão santificando Jesus na sua fala, nas suas ações e nas suas atitudes. E por isso que hoje a sociedade brasileira anda muito crítica da postura de vários evangélicos, de vários ministros, porque essas pessoas não estão procurando santificar os seus lábios, as suas atitudes e as suas ações. Em determinado momento são piores do que as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não são em religião nenhuma. O que para nós é uma vergonha ter que dizer, admitir isso, mas é verdade. Que Deus nos deu o espírito de arrependimento, que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, nos leva ao arrependimento e toque na vida dessas pessoas para que elas sejam e permitam que Deus as transforme completa e inteiramente, que elas permitam que Deus continue o processo de santificação em suas vidas. Sem a qual, diz a palavra de Deus, ninguém verá Deus. Pode ser pastor, pode ter a quantidade de anos que tiver na fé, mas se não for santo, não chega no céu. Porque a palavra de Deus só entra lá santo. Bendita para sempre o nome de Jesus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém, a Bíblia é claríssima, ninguém verá o Senhor. Então, portanto, meu querida igreja de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, leve muito a sério esse processo de santificação na sua vida. Às vezes Deus vai nos arrancar as coisas que realmente estão prejudicando a nossa santificação. Não vai ser doloroso esse processo, onde Deus vai nos submeter a determinados processos, mas para o nosso benefício, para arrancar aquilo que não está agradando a Deus, e que às vezes nós continuamos pela nossa carnalidade apegados e não queremos soltar, mas de jeito nenhum. E por isso nós temos que ter cuidado da nossa vida. Infelizmente, vários evangélicos estão escandalizando o nome de Jesus, principalmente nas redes sociais, espalhando mentiras, espalhando boatos, espalhando ódio contra as pessoas, pastores agredindo as pessoas em praça pública, agredindo os profissionais de saúde, crentes sendo em praça pública por causa de determinadas coisas, agredindo as pessoas, escandalizando o nome de Jesus. Já se viu crente agredindo o outro, agredindo pessoas. Isso é escândalo, irmãos. Isso não é procurar santificação. Então, portanto, vamos ter cuidado, não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, vamos olhar
para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, como diz capítulo 12, verso 2 de Hebreus. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Só olhando para ele é que nós vamos ter condições de prosseguirmos nesse processo que Deus exige de nós de profunda santificação e de perfeição em Cristo Jesus. Perfeição esta exigida por Deus, como Deus disse para Abraão no capítulo 17, verso 1 de Gênesis. A Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como disse Jesus no capítulo 5, verso 48 de Mateus, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E perfeição tem a ver com santidade. E temos que ser santo como o nosso Deus é santo. Como ele diz, sede santo porque o vosso Deus é santo. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, assunto santificação é algo seríssimo, atual e extremamente necessário para a Igreja de Jesus no século XXI, em todas as partes do mundo, particularmente aqui no Brasil, onde vários crentes estão escandalizando o nome do Senhor Jesus pelas suas atitudes, ações e palavreado e não tem agradado a Deus. Isso é uma exortação, primeiramente para mim, como servo de Jesus, como ministro da palavra de Deus. Eu devo ter muito cuidado para procurar santificar a minha vida, porque do contrário não teria autoridade para pregar santificação para a vida de ninguém. E muitos crentes hoje em dia estão perdendo a sua autoridade diante do diabo, porque se você não tem uma vida santa diante de Deus, como é que você vai pregar a palavra de Deus com autoridade espiritual? Não vai ter autoridade espiritual nenhuma. E muitas vezes a palavra vai passar por falta de credibilidade. Não que a palavra não tenha em si só, ela tem, mas as pessoas, que tipo de mensageiro está fazendo? Que tipo de vida as pessoas que estão pregando a palavra de Deus estão tendo? Então, portanto, a santificação, ela é um processo do qual todos nós temos que levar a sério. Seja um novo convertido, seja o antigo da fé, seja o ministro, para todo mundo. Todo mundo tem que ser santo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a santificação, para ir terminando, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Não há como você ser nova criatura se você teima em viver uma vida como era a sua vida antigamente, antes de ter um encontro pessoal profundo e íntimo com o Senhor nosso Deus. Não há. São incompatíveis. A carne e o espírito, eles não são compatíveis, são incompatíveis. Com Romanos vai dizer também que aquele que anda segundo a carne, que não tem o Espírito de Deus, ele não tem parte com o Senhor nosso Deus. Isso é de uma importância muito grande, esse conselho da palavra de Deus para nossas vidas. E muitos crentes, muitas pessoas estão levando isso na brincadeira. É de partir coração ver muitos crentes não levando a sério essa admoestação da palavra do Senhor nosso Deus. E por isso, muitos estão se desviando da fé, afastando-se da fé. Às vezes estão até dentro da igreja, mas o Espírito de Deus não está na vida dele. Isso é uma preocupação que eu tenho toda a minha vida. E não só minha, mas deve ser de todo cristão, que nós temos que ter essa preocupação de dar lugar à palavra de Deus, de ser santo pela palavra de Deus, porque é uma exigência do próprio Deus, para que nós tenhamos santidade. Ah, mas nós temos fracos. Tem, às vezes acontece um momento de fraqueza. Mas a palavra do Senhor de Deus tem uma promessa aqui no capítulo 8, verso 26 de Romanos, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, para que não sabemos o que havemos de pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele ajuda nas nossas fraquezas. E mesmo que você não saiba como pedir a Deus para conseguir a santificação, ore, gema, chore, mesmo com o seu coração. E Deus vai ouvir essa oração, o Espírito de Deus vai ajudar a você santificar para Deus, porque é algo que o próprio Deus exige e nós não podemos fugir de jeito nenhum da santificação, que vou dizer novamente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é uma condição imprescindível. E como diz ainda 8:9 de Romanos: mas vós, porém, não estáis na carne, veja bem, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque, o verso 6 de 8 Romano, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, incline-se, meu amigo, minha amiga, para a palavra de Deus no que concerne o novo nascimento.
E se incline mais ainda quando você optar e decidir-se por Jesus para ser um homem ou mulher santa, que procure cada vez mais santificar para o Senhor nosso Deus e dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, também procure observar a palavra de Deus no quesito da santificação. E assim vai estar fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Então logo devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus, para ir encerrando, para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Porque as pessoas dizem, mas pastor, eu estou procurando isso, às vezes eu cometo algumas falhas. Se o pecado não é para a morte, se é para a morte, você tem que procurar junto ao seu pastor, para que ele possa dar uma palavra de orientação, lhe ajudar, lhe orientando como você se desvencilhar desses pecados de morte que estão acontecendo na sua vida. Mas aqueles pecados cotidianos, você e eu temos a obrigação de confessá-los a Deus. Porque não há homem que nunca peque, foi o que disse Salomão em sua oração, capítulo 6, verso 36 em diante, segundo as crônicas, na sua oração belíssima, Salomão dizendo, porque eu sei que não há homem que nunca peque, e é verdade. Mas a Bíblia diz que nós devemos pedir perdão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus e Pai, e Ele é poderoso para nos perdoar de todos os pecados. Agora precisamos confessar, que 28:13 de Provérbios diz, aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Mas o que encobre a transgressão virá a cair no mal. E encobrir a transgressão é exatamente não querer viver uma vida de santificação. Porque quem quer ser santo, procura sempre confessar a Deus os seus pecados para obter a ajuda de Deus para vencer toda tentação do inimigo. Então, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Está escrito lá no capítulo 21 e o verso 8 de Apocalipse. Então, portanto, você e eu que recebemos Jesus como Salvador, tomamos a melhor das decisões, pois os nossos pecados foram apagados por Cristo. A nossa vida em Jesus é um presente de Deus. Não somos melhor do que ninguém. Nunca diga, eu sou melhor do que sou crente, sou salvo de Jesus, porque eu sou melhor do que ninguém. Somos miseráveis pecadores. Paulo disse, miserável pecador que sou. Quem me livrará do corpo dessa minha morte? Tudo isso foi a graça do Senhor Jesus que fez com que nós fôssemos salvos pelo nosso Senhor Jesus. A graça de Deus nos arrebanhou, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, tudo isso é graça divina e, portanto, procuremos santificar a nossa vida para que possamos permanecer na graça do Senhor nosso Deus. E quando do arrebatamento da igreja, nós seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João, dizendo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, que coisa maravilhosa. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, glória a Deus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ou seja, Jesus hoje tem um corpo glorificado, é ser humano, está ao lado de Deus, mas a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, glorificado. Este corpo vai ser destruído pela terra, quando nós um dia formos mortos. Mas ressurgiremos com um corpo glorificado, igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você e eu podemos ser, e Deus quer que tenhamos essa bênção, se eu e você permanecermos fiel até o fim, e permanecermos querendo e desejando, e procurando ser santo em toda a nossa maneira de viver. Então, os nossos redimidos do Cordeiro, que somos nós, haveremos de ser glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito eternamente seja o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus lhe abençoe, que mediante essa mensagem, esta lição, você possa desejar do fundo do seu coração ser um novo homem, ser uma nova mulher, mediante um novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha coragem e faça como Nicodemos fez. Ele rompeu o preconceito, ele rompeu a barreira, ele ainda que foi escondidamente à noite, mas ele foi. Ele tomou a iniciativa, ele foi até o Senhor Jesus para experimentar, glórias ao nome de Jesus, aquilo que ele viu nos discípulos de Jesus, os discípulos viu que eles havia tido uma modificação muito grande naqueles homens, e sobretudo os milagres que Jesus fazia. Faça isso que Jesus operará milagre na sua vida, e você receberá um novo nascimento, será justificado, santificado, e por fim, se permanecer fiel até o fim, glorificados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. E mais uma vez me solidarizo a todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos para essa pandemia, para esse coronavírus.
que eu e você, querida Igreja de Jesus, vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, para que os governantes tenham uma posição sensata e procure socorrer essas pessoas que estão morrendo, muitas delas sem respiradores, muitas delas sem atendimento, porque o sistema de saúde já está completamente esgotado na sua capacidade. Então, nesta hora, eu peço a misericórdia do Senhor pelos milhares de profissionais de saúde, homens e mulheres que estão sacrificando suas vidas. Já morreram vários enfermeiros, vários médicos, e que Deus tenha misericórdia das famílias enlutadas, dos profissionais de saúde e de todas as pessoas do nosso país, das famílias que neste momento estão sendo e foram contaminadas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a sua graça, na sua misericórdia, surja a cura e esse mal seja exterminado de uma vez por todas, não só do nosso país, mas de todas as nações do mundo. Assim que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o nosso Senhor.